Sabe aquela pergunta que às vezes a gente se faz? Por que tem gente que parece que não consegue dar certo na vida? Pois é, a gente vai fundo nisso hoje, explorando a filosofia bem direta do Guto Galamba para entender o que ele pensa sobre isso e, quem sabe, encontrar uma resposta. Então vamos lá, direto ao ponto. A pergunta é essa aí na lata. É uma pergunta forte, né? Quase um soco no estômago. Mas é por aqui que a gente precisa começar. Porque, olha, antes de pensar em solução, a gente tem que encarar o problema de frente. E na visão do Galamba, a raiz de tudo está numa tendência cultural que está super em alta hoje. Pois é, a tal da fuga do desconforto. Pensa bem, antes de construir qualquer coisa que vale a pena, sei lá, um corpo mais saudável, uma carreira de sucesso, um patrimônio, é crucial entender o que está travando o progresso. E para ele, para o Galamba, a raiz desse problema todo está num conceito da filosofia que acabou virando um verdadeiro estilo de vida para muita gente. E esse conceito é o hedonismo. A gente vive numa época que, vamos combinar, é toda sobre prazer imediato, né? Aquela cultura do, eu faço o que me dá na telha, que no fundo incentiva a gente a fugir de qualquer coisa que dê trabalho. Só que aí tem um problema gigante. As coisas que realmente importam na vida, tipo construir uma família, uma carreira sólida, ter um corpo saudável, nossa, isso dá um trabalho danado. E aí, para lidar com a falta de resultado, o que acontece? As pessoas começam a criar narrativas, sabe? Aquelas historinhas para justificar por que não treinaram, porque não bateram a meta, porque não mudaram de vida. Eu não treinei porque sabe como é, ou não bati a meta por causa daquilo. O perigo é que cada justificativa dessas ensina para o nosso cérebro que, no fundo, tá tudo bem em falhar. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. Aceitar uma situação que tá ruim, tipo, estar acima do peso, e não gostar disso, ou estar num emprego que a pessoa odeia e não lutar para mudar isso, é aí que começa a mediocridade. E atenção, isso não tem nada a ver com não se amar, pelo contrário. É entender que amor próprio também significa não se contentar com uma versão pior de si mesmo. Olha que interessante isso aqui. Basicamente resume a escolha que a gente faz todo dia e que define o futuro. Um bom hábito, o que ele é? É esforço agora para ter conforto depois. Pense em investir dinheiro. Já um mau hábito é o oposto. É conforto agora, mas o esforço, a dor, vem depois. Pense em gastar sem pensar. No fim das contas, a escolha sempre é essa: ou o sacrifício de curto prazo, ou o arrependimento de longo prazo. Ok, então se o grande problema é essa fuga do desconforto, qual seria a solução? Bom, a virada de chave para ele, para o Galamba, veio de uma experiência que ele viveu, uma experiência bem transformadora que, olha, ilustra perfeitamente o princípio mais importante de todos. Tenta imaginar a cena. O Guto Galamba tá lá, num barquinho, subindo o Rio Gregório, na Amazônia. 10 horas de viagem para chegar numa aldeia indígena. A ideia era se desconectar do mundo, se reconectar com ele mesmo, sabe? Mas nem sempre as coisas saem como a gente planeja. De repente, o barco bate em outro. A capota que protegia todo mundo já era, foi destruída. E como se não bastasse, começa a cair uma chuva torrencial, daquelas de Amazônia mesmo, no meio do nada. Sem ter para onde correr, irritado, frustrado, ele se vê ali completamente à mercê da natureza. Aí, nesse momento de total desespero, ele vira para o guia, um garoto indígena de só 12 anos, e pergunta: essa chuva demora para passar? E a resposta do menino foi de uma simplicidade, mas de uma sabedoria absurda. Ele só disse: demora até passar. E continuou lá, firme, pilotando o barco. Para ele, a lição foi instantânea. E o ponto central é exatamente este. Não adianta nada gastar energia com aquilo que a gente não controla. Pensa bem, não dá para controlar a chuva, não dá para controlar o trânsito, não dá para controlar a economia. A única coisa que está de fato sob nosso controle é a nossa reação a tudo isso. Reclamar da chuva não vai fazer ela parar, né? A energia tem que ser toda focada naquilo que a gente pode mudar, as nossas próprias ações. E é com base nessa mentalidade que o Galamba estrutura um tipo de framework, um modelo mesmo, para construir uma vida de sucesso. E o mais interessante é que ele começa de dentro para fora. É o exato oposto do que a maioria das pessoas tenta fazer. Funciona assim, em 4 círculos. Bem no centro, no coração de tudo, está a identidade. Quem a pessoa é, os valores, os princípios inegociáveis dela. Essa identidade, por sua vez, atrai um certo tipo de ambiente. E esse ambiente vai moldar o comportamento. E os resultados? Os resultados, que é o que todo mundo quer, são só a consequência final disso tudo. O grande erro é focar lá no resultado sem ter construído essa base primeiro. Para construir essa base,
A pergunta que fica é: quem é aquela pessoa por trás da profissão, do cargo? Sem falar o que ela faz da vida, quais são os seus princípios, os valores que não se abre mão de jeito nenhum. Ter essa clareza, esse é o primeiríssimo passo de tudo. E essa lógica de fluxo fica super clara aqui. Os resultados não estão bons, o caminho é mudar o comportamento. O comportamento não muda, talvez seja a hora de mudar o ambiente. E se o ambiente não muda, o foco volta para dentro, fortalecer a identidade. Porque no fim, a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Tudo mesmo começa em saber quem se é. E uma parte essencial dessa identidade é a autoestima. Mas calma, não é aquela autoestima que vira arrogância, sabe? Na visão dele, ter uma autoestima elevada é, na verdade, ter consciência das próprias limitações e também das habilidades, e usar essa consciência para se comprometer com uma única coisa: ser um pouquinho melhor hoje do que se foi ontem. Isso tudo nos leva então à grande conclusão. A filosofia de vida que amarra e resume todo esse pensamento. É uma prática diária, bem simples na teoria, mas, nossa, extremamente poderosa. O mantra é esse. O compromisso não é ser perfeito, nunca foi. É como o progresso, um progresso contínuo. Sabe, não importa o tamanho do passo que se dá, o que importa é estar indo na direção certa. Ser melhor que ontem, seja nos negócios, na saúde, nos relacionamentos, todo santo dia. E aqui é muito importante entender uma coisa. A competição não é com os outros, é interna. É uma pessoa contra ela mesma, contra a sua versão do passado. Porque quando a atenção está toda voltada para o próprio progresso, a grama do vizinho para de ser uma distração, sabe? O foco vira cuidar do próprio jardim. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Será que, no fundo, a vida de muita gente não melhora simplesmente porque toda energia gasta naquilo que, assim como aquela chuva lá na Amazônia, está completamente fora de controle? É uma boa pergunta para se pensar, não é?